Boa noite a todos. Vamos iniciar nossa reunião. Que a paz do nosso Divino Mestre Jesus envolva o coração de todos nós. Vamos unir os nossos pensamentos e vamos orar juntos. Dedicadas irmãs e dedicados irmãos, crianças, jovens, homens missionários do dia de amanhã, segundo os vossos aprendizados, é dado o momento de iniciarmos os nossos trabalhos no Centro Espírita Meimei, trabalhos estes de curas e passes dedicados às crianças, trabalhos de grandes aprendizados para todos nós, mas é necessária a nossa boa vontade, o nosso amor, a nossa união. Permita, Senhor, que esta casa se transforme em posto de socorro, amparando a todos os vossos filhos, encarnados e desencarnados que aqui aportarem. Permita, por caridade, que eu, conjuntamente com estes companheiros, possamos ser uns trabalhadores vossos. Dedicados irmãos, o momento é de grande responsabilidade, não perante os homens, mas sim perante aquele que tudo sabe, que tudo vê, nosso Pai que está no céu. Permita, Senhor, a presença amiga de vossos mensageiros, particularmente vós, Meimei, patrona e guia desta casa, a grande falange de Agostinho, a falange do amor, acalmando os irmãos sofredores que em nosso meio vieram, porque ainda somos fracos, ó meu Deus, para engendrarmos com irmãos de menos elevação, mas para todos suplicamos as bênçãos e a misericórdia de Deus, e confiantes em vós, Meimei, nós lhe entregamos toda a direção e a santa orientação dos trabalhos da noite de hoje. Assim seja. Para a leitura e o comentário do Evangelho, nós passamos a palavra ao Alter Scarlone. Caríssimas irmãs, caríssimos irmãos, nós vamos ver do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo número 24, intitulado Não ponhais a candeia debaixo do alqueire, parte do item 4 e o item 5. As gerações têm sua infância, sua juventude e sua maturidade. Cada coisa tem de vir na época própria. A semente lançada à terra fora da estação não germina, mas o que a prudência manda calar momentaneamente, cedo ou tarde será descoberto. Porque, chegados a certo grau de desenvolvimento, os homens procuram por si mesmos a luz viva. Pesa-lhes a obscuridade. Tendo-lhes Deus outorgado a inteligência para compreenderem e se guiarem por entre as coisas da terra e do céu, eles tratam de raciocinar sobre sua fé. É então que não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, visto que, sem a luz da razão, desfalece a fé. Se, pois, em sua previdente sabedoria, a providência só gradualmente revela as verdades, é claro que as desvenda à proporção que a humanidade se vai mostrando amadurecida para as receber. Ela, a providência, as mantém de reserva, e não sob o alqueire. Os homens, porém, que entram a possuí-las, quase sempre as ocultam do vulgo com o intento de o dominarem. São esses os que, verdadeiramente, colocam a luz debaixo do alqueire. É por isso que todas as religiões têm tido seus mistérios, cujo exame proíbem. Todavia, ao passo que essas religiões iam ficando para trás, a ciência e a inteligência avançaram e romperam o véu misterioso. Havendo-se tornado adulto, o vulgo entendeu de penetrar o fundo das coisas e eliminou de sua fé o que era contrário à observação.
Não podem existir mistérios absolutos, e Jesus está com a razão quando diz que nada há secreto que não venha a ser conhecido. Tudo que se acha oculto será descoberto um dia, e o que o homem ainda não pôde compreender lhe será sucessivamente desvendado em mundos mais adiantados, quando se houver purificado. Aqui na Terra, ele ainda se encontra em pleno nevoeiro. Disse-nos Jesus, naquele dia, um de seus grandiosos ensinamentos. E como de costume, ele estava acompanhado de seus discípulos e de uma grande quantidade de pessoas que aguardavam os seus magníficos ensinamentos. Ele nos disse mais ou menos assim: ninguém acende uma candeia e a coloca sob o alqueire. Põe-na, ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine todos que estão na casa. Jesus quis dizer, com essas palavras, que acende-se a luz para que se elimine a escuridão e ilumine o ambiente. Do mesmo modo, aquele que conhece as leis divinas tem por obrigação de transmiti-las aos seus semelhantes por palavras e principalmente por exemplos. É verdade que, se nós temos conhecimento daquilo que foi estipulado por Deus e não transmitimos ao nosso próximo, estamos agindo com egoísmo. Porque a luz deve ser para todos. Tanto a vida material como a vida espiritual necessita da luz. A luz, ela é tão necessária para a Terra que, se nós pudéssemos ou conseguíssemos apagar o sol, a Terra desapareceria. Assim como para a religião e a sabedoria tem que existir a luz, porque senão a humanidade vai se debater nas trevas, em trevas. Conhecemos a árvore pelo fruto. Se é uma árvore má, o seu fruto será mau. Assim como a energia, o combustível que se utiliza para acender a luz, se ele for bom, trará uma melhor claridade, uma melhor luz. Se for ao contrário, teremos uma luz opaca. Emmanuel nos adverte que a vida, a nossa vida, a vida da humanidade, ela é cooperativa. Necessitamos uns dos outros, auxiliando, ajudando, prestando auxílio uns aos outros. Isto é lei de Deus. Deus quer que seus filhos sejam ajudados uns pelos outros. E ainda nos diz que o alimento, quando guardado por muito tempo, ele deixa de nutrir o organismo humano e assim os vermes,
as bactérias tomam conta dele. Logicamente, não servirá mais para aquilo que foi destinado. Esse alimento, todo alimento que existe na Terra para o ser humano tem um fim específico, que é nutrir, servir de nutriente para os nossos ou nosso organismo. Se ele se perde, só servirá para bactérias, vermes e coisas desse tipo. O arado, que fica sem uso, ocioso, ele com o tempo vai se enferrujando até se perder totalmente, que a ferrugem vai aniquilando. E ele fugiu do seu objetivo principal, que é arar a terra para que produza alimentos para o ser humano. A casa que fica fechada, abandonada por algum tempo, também fugiu de seu objetivo principal, que é servir de teto para o ser humano. E isso acontecendo, quem toma conta da casa são os animais inferiores. Um poço com águas paradas, ele foge também do seu objetivo, que seria, ou que é, de matar a sede de todos os seres. E a água parada, ela se transforma em piscina de vermes, bactérias e tantas outras coisas mais. A roupa que não se utiliza, que fica guardada, ela também está fugindo do seu objetivo, que é principalmente o de vestimenta e agasalhar das intempéries. E com isso, e com o passar do tempo, quem toma conta dessas roupas são as traças, que a destroem. Temos que ter muito cuidado. Lembremos-nos de que a vida é atividade, movimento, progresso e incessante renovação para o bem eterno. A preguiça faz com que o ser humano abandone o serviço que lhe era destinado e abra as portas para a obsessão, que fatalmente o arruinará. Arruinará este ser, que infelizmente é chamado de preguiçoso. Deus nos empresta o que necessitamos. Ele nos empresta. Nós não somos donos de nada. Apenas usufrutuários desses bens. E devemos fazer bom uso. Nós apenas somos donos das nossas ações, boas ou más. E deveríamos ser donos, de preferência, das boas ações. O egoísmo, a preguiça, o desleixo, a má vontade exercem grande influência sobre as nossas ações. Portanto, pedimos que analisemos com carinho tudo o que iremos fazer. Porque nós somos filhos de Deus. Ele nos concede o que é necessário à nossa sobrevivência
a nossa estada aqui na Terra. Ele nos empresta o que temos necessidade. O supérfluo, o próprio nome já está dizendo, não é necessário. Portanto, temos que analisar item por item do que devemos ou não fazer. Porque a vida nos cobrará. É imperdoável as nossas más ações. Pensemos bem nisso. Agradecemos a todos a atenção, desejamos uma boa noite com muita paz. Obrigado. Antes de passarmos à segunda parte de nossos trabalhos, nós agradecemos a sintonia de todos, suplicando a Deus que seus passos sejam rendidos em bênçãos e que possam encontrar sempre a amizade entre a família espírita de Meimei na cidade de Franca. E nestes dias em que teremos encontros virtuais, que Jesus possa continuar nos fortalecendo no firme propósito da reforma íntima. E meditando nos ensinamentos do Evangelho, nós passamos à segunda parte de nossos trabalhos, que são as nossas preces. Convidamos a todos a estarem com o pensamento em Jesus, com o coração oferecendo amor, para que possamos ajudar sempre os nossos entes queridos, os nossos familiares, mas vamos lembrar também dos nossos vizinhos, nossos companheiros de trabalho, nossos patrões, governantes e autoridades, trabalhadores de todas as ordens, os médicos, enfermeiros, encarregados da limpeza pública, dos que estão expondo a própria vida para o benefício da população, dos irmãos, nos quais pensamos no dia de hoje, pedindo a Deus que a paz esteja amparando a todos. Vamos ter o desejo de perdoar para sermos perdoados, o desejo sincero de curar para sermos curados. Continuemos concentrados em Jesus. Prece ao anjo da guarda. Espíritos amados, anjos guardiães, vós a quem Deus, na sua infinita misericórdia, permite velarem pelos homens, sede o nosso amparo nas provas desta vida terrena. Dai-nos a força, a coragem e a resignação. Inspirai-nos na senda do bem, detendo-nos do declive do mal. Que vossa doce influência impregne as nossas almas. Fazei que sintamos a presença ao nosso lado de um amigo devotado que assista aos nossos sofrimentos e participe das nossas alegrias. E vós, meu anjo bom, nunca me abandoneis. Necessito de toda a vossa proteção para suportar com fé e amor as provas que Deus quiser enviar-me, para afastar os maus espíritos. Em nome de Deus Todo-Poderoso, que os maus espíritos se afastem de mim e que os bons me defendam deles. Espíritos malfazejos, que inspirais maus pensamentos aos homens, espíritos enganadores e mentirosos, que os enganais, espíritos zombeteiros, que zombais da sua credulidade, eu vos repilo com todas as minhas forças e fecho os meus ouvidos às vossas sugestões, mas peço para vós a misericórdia de Deus. Bons espíritos que me assistis, dai-me a força de resistir à influência dos maus espíritos e as luzes necessárias para não cair nas suas tramas. Preservai-me do orgulho e da presunção, afastai do meu coração o ciúme, o ódio, a malevolência e todos os sentimentos contrários à caridade,
que são outras tantas portas abertas aos espíritos maus, pelos inimigos do Espiritismo. Senhor, vós nos mandastes dizer por Jesus, o vosso Messias: bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça. Perdoai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. E Ele mesmo nos deu exemplo, orando pelos seus algozes. Assim apelamos à vossa misericórdia, Senhor, em favor dos que desprezam os vossos divinos preceitos, os únicos que realmente podem assegurar a paz neste e no outro mundo. Como Cristo, também nós o suplicamos: perdoai-lhes, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Dai-nos a força de suportar com fé e resignação, como provas para a nossa fé e a nossa humildade, as zombarias, as injúrias, as calúnias e as perseguições que nos movam. Afastai-nos de qualquer ideia de represálias, pois a hora de vossa justiça soará para todos, e nós a esperamos, submetendo-nos à vossa santa vontade. Pelos sofredores que pedem prece, Deus, clemente e misericordioso, que a vossa bondade se derrame sobre todos os espíritos que se recomendam às nossas preces, e particularmente, Senhor, sobre os sofredores que em nosso meio vieram. Suplicamos, ó meu Deus, para todos os irmãos que constam em nosso caderno de preces e para todos os que estão em nossos pensamentos. E hoje pedimos também pelo Ismar Pimenta. Bons espíritos, que tendes o bem por ocupação única, intercedei comigo a favor deles, fazei brilhar aos seus olhos um clarão de esperança, e que a divina luz os esclareça quanto às imperfeições que os afastam dos bem-aventurados. Abri os seus corações ao arrependimento e ao desejo de se purificarem, para apressarem o seu adiantamento. Fazei-os compreender que, pelos seus esforços, podem abreviar o tempo de suas provas. Que Deus, na sua bondade, lhes dê a força de perseverarem nas suas boas resoluções. Possam estas palavras amigas suavizar-lhes as penas, mostrando-lhes que há sobre a terra quem deles se compadecem e lhes deseja toda a felicidade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Mas não nos deixes a entregue às tentações, e livra-nos, Pai, de todos os males. Meu Deus, nosso Pai, apesar de fracos e indignos ainda como somos, como médiuns espíritas, desejamos auxiliar os nossos irmãos sintonizados neste momento e os que estão sob a nossa guarda. Permita, Senhor, que os bons espíritos nos envolvam em fluidos fortalecedores, e em Teu nome, Mestre, e de nossa Mãe Santíssima, de nossos mentores amigos, damos por iniciado o nosso singelo trabalho, o tratamento através das vibrações à distância. Continuemos concentrados em Jesus, cada um buscando o recolhimento interior,
procurando fechar os olhos da matéria e enxergar as belezas espirituais com os olhos da alma. Continuemos a nossa concentração, suplicando a Deus o alívio das nossas aflições, renovando nossas energias físicas e espirituais. Fiquemos por um minuto nesta sintonia. Que estas misericórdias se façam por toda a humanidade. Senhor Jesus, Mestre amigo, nós os agradecemos de todo o coração, tantas bênçãos, tanto amparo em nossas vidas, estes momentos de paz. E nos unimos em prece e vos suplicamos, Senhor, que da mesma forma sejam estas bênçãos para os nossos irmãos do lado de fora, os que não puderam estar conosco na noite de hoje, e particularmente os enfermos, os que se encontram acamados em seus próprios lares, em hospitais, santas casas, leprosários, cadeias públicas e penitenciárias, creches, orfanatos, albergues, sanatórios espíritas, lar da velhice, casa da criança, para todos os andarilhos do mundo, para todas as irmãs que se entregaram ao divino sacrifício da maternidade, pelos que estão nos grupos de riscos, os mais vulneráveis. Suplicamos, Senhor, pelos nossos irmãos à distância, em Uberaba, Grupo Espírita da Prece, Lar da Caridade, em Goiatuba, Centro Espírita Jesus de Nazaré, em Peirópolis, Centro Espírita Eurípides Barçanufo, em Sacramento, Lar de Eurípides, Centro Espírita Batuíra, em Santa Maria, Centro Espírita Fé e Amor, em Salvador, Bahia, Mansão do Caminho, em São Paulo, Fundação Augusto César, em Ribeirão Preto, Grupo Espírita Chico Xavier, e para a cidade de Franca, para todos os filhos agarrados do vosso rebanho, nós suplicamos bênçãos de paz e do vosso infinito amor. Suplicamos, Senhor, por nós mesmos e por todos os que estão nos escutando, encarnados e desencarnados, nossos amigos e também para os nossos inimigos, que ao dispersarmos, nos sintamos fortalecidos para a prática do bem, que estejamos amparados por esta grande falange de espíritos amigos. Bondosos espíritos, que Deus vos pague por tudo. Agradecemos a Ti, Meimei, e contamos sempre com a vossa presença em nossas vidas. Suplicamos, Senhor, que a vossa misericórdia se faça por todo o recanto do mundo, onde houver o gemer da dor, pelo amor da justiça, e que a paz de nossa Mãe Maria Santíssima reine sempre entre nós e conosco eternamente. Mais uma vez agradecemos e encerramos nosso singelo encontro da noite de hoje. Assim seja. Que Deus lhes pague pela atenção que nos deram.